Olá, pessoal, todos e todas, bem-vindos. Hoje, no Criando Conversas, nós vamos conversar com Silvia Nakashi, famosíssima, sobre no tema do voluntariado, muitos anos à frente do Centro Voluntariado em São Paulo. Eu a conheço também há bastante tempo, não precisamos falar de quanto, é muito querida. E bem-vinda, Silvia. Se você quiser falar um pouco mais de quem é você, fique à vontade, por favor. Obrigada, né, pelo convite. Super obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Eu que tenho acompanhado, criando conexões, hoje tá junto com você nessa prosa e trazendo um assunto que eu adoro, que é o voluntariado. Então, muito feliz. Eu acho que é isso, né? Eu trabalho há bastante tempo no terceiro setor e tenho uma história de vida de voluntariado sempre, né? Tenho avós que eram voluntários, os pais, isso fez parte da minha criação e tive o privilégio de poder trabalhar e promover o voluntariado, né? E fiquei por 14 anos, um pouco mais de 14 anos, à frente do Centro de Voluntariado de São Paulo, onde, aí, assim, foi realmente o meu grande aprendizado na parte toda de gestão, né, de gestão de programas, de estratégias, os programas de voluntariado corporativo. Então, foi essa onde eu tive realmente contato com toda a rede, né? E aí poder realmente conhecer todos esses outros lados que o voluntariado tem, que muitas vezes a gente nem conhece, né? Acho que é isso. Além disso, Silvia é autora do livro de voluntariado empresarial, e a gente vai falar sobre o livro e sobre esse tema daqui a pouco. Silvia, eu entrei no terceiro setor pelo voluntariado. Eu também tive exemplos de casa, meus pais eram voluntários na comunidade judaica, e eu desde cedo fui, né, a partir dos meus 14 anos eu era voluntário, cuidando dos jovens dos acampamentos, e depois me envolvendo com várias outras ações, ajudando quem mais precisava. E hoje em dia, além, né, de estar criando e de poder atender diversas clientes com leis de incentivo, planejamento da captação, eu sou voluntário em algumas organizações onde me dedico bastante. Ontem à noite tinha um conselho que eu participei, reunião das 8 às 10 da noite. Como são, né? Esses trabalhos voluntários a gente acaba fazendo um pouco fora, mas durante o dia já foram várias trocas de e-mails, 2, 3 organizações que a gente acompanha de forma voluntária. E não é, faz quando dá. Não é, o trabalho voluntário, eu aprendi que não é assim, né? Eu aprendi que o trabalho voluntário é igual trabalho pago, né? Só que o voluntário a gente recebe muito obrigado. Então eu queria que você falasse um pouco disso, que as pessoas acham, eu vou fazer quando der tempo, quando eu tiver tempo livre. Não. Como você vê essa? Como você enxerga o trabalho voluntário? Sim. Não, é um compromisso como qualquer outro que você coloca na sua vida, né? Um compromisso, uma responsabilidade que você assume. Eu acredito que o primeiro compromisso é com a gente mesmo, né? A partir do momento que eu decido disponibilizar parte do meu tempo, da minha energia, dos meus talentos, né? Do meu trabalho para uma causa, um projeto, uma organização. E aí esse primeiro compromisso é comigo mesmo, como qualquer outra atividade que eu escolha na minha vida, seja um hobby, uma atividade esportiva, um curso de idiomas, o voluntariado entra na nossa agenda com esse mesmo nível de comprometimento e responsabilidade. E eu já vivi isso quando eu era pequena e via isso, né? Porque uma das minhas avós, ela tinha feito curso, ela era até
portuguesa e tinha vindo de Portugal, mas tinha feito até o que chamava naquela época de clássico, e ela tinha aprendido datilografia, e meus pais eram muito envolvidos na época na Fundação para o Livro do Cego do Brasil, que hoje é a Fundação Dorina Noil, e a minha mãe falou para minha avó, né, olha, a fundação tem uma grande dificuldade porque ainda não existiam as impressoras de braille e os livros eram todos escritos na máquina de braille manualmente. E aí a minha avó viu uma pessoa escrevendo braille e falou, nossa, eu tive tanta facilidade para aprender datilografia, talvez eu tenha essa agilidade, são só... Eu até na época sabia bastante porque via, né? E ela fez durante muitos anos, ela acompanhou jovens na faculdade de Direito, crianças na escola, em que as professoras traziam as provas, ou as mães traziam um trabalho de escola para ela ajudar em algumas pesquisas. E eu lembro da gente chegar criança, né, e ela lá na sala de jantar, porque, gente, os livros eram mais altos que eu, né, porque era um papel grosso, né, e aquilo ela ia amarrando, né, e depois, às vezes, vinha a revisora na casa dela, e era um desafio muito grande, porque eu lembro que tinha que fazer a página inteira, era muito difícil fazer as correções, né. E eu lembro dela falar, olha, gente, eu tenho esse compromisso, eu tenho hoje que acabar não sei quantas páginas, então, na minha cabeça, voluntariado já era uma agenda, eu entendia que era uma coisa que ela fazia para o outro sem receber, né, que não era um trabalho remunerado, eu tinha essa compreensão, e fui, logicamente, amadurecendo isso conforme eu fui crescendo, mas eu tinha esse entendimento que era um compromisso que ela respeitava como outros, né? E a gente tinha que esperar, não podia mexer em nada, né? Para não desorganizar aquele material, né? E eu acho interessante porque ela já era uma voluntária à distância, remota, né? Ela já fazia o voluntariado, ela tinha a máquina de braille na casa dela, periodicamente ela trocava a máquina para fazer a manutenção, e aí a gente ia junto lá na fundação trocar a máquina, e então, assim, esse nível de comprometimento tem que fazer parte do trabalho voluntário, onde quer que ele aconteça, seja ele à distância ou presencial, né? E eu acho que isso é fundamental, inclusive para o bem-estar de quem faz o voluntariado, né? Lindo depoimento, Silvia. Se me permite, vou usar a sua avó nas minhas aulas. Porque claro, a Maria da isso. Luz. Ela tinha um nome Maria muito da Luz. lindo. Maria da Luz. Lindo nome. Vou falar da Maria da Luz nas minhas aulas. Obrigado pelo depoimento, muito bonito. Foi muito bom. Foi uma das minhas inspirações para o voluntariado. Tem assim, a outra avó também fazia, o avô e o pai também faziam, mas ela era uma coisa muito, assim, muito presente na nossa vida, até porque acontecia na casa dela, né? Então, a gente acompanhou muita gente indo buscar material e levar. Muito bom. Que legal. A Nani também entrou, eu lembro, vendo a Nani aqui, lembro que a gente ia uma vez por mês lá no Centro Voluntariado, né, fazendo as palestras da BCR, que é o meu trabalho voluntário, hoje sempre foi, né, desde que eu me envolvi com o terceiro setor, o meu trabalho voluntário na BCR é bastante dedicado, mas a Nani se dedicava bastante. Você ajudava a gente, né, a organizar, abriu espaços, eram bonitos encontros que a gente fazia lá, né, Silvia? Sim, foi uma rede que se formou, né, de os encontros da BCR, do núcleo aqui de São Paulo, né, que mensalmente se reunia para falar de
da área de captação, né, estratégias, tendências, e eu lembro que sempre no mês de agosto a gente investia em algum tema que conectasse captação com voluntariado, porque dia 28 é o Dia Nacional do Voluntariado, né? E então eu lembro que mês de agosto escolhemos bem, dia 28, no mês de agosto, o tema tinha que contemplar a captação, que, aliás, certamente dialogam, né? Primeiro porque o voluntário é um doador, né? Ele doa tempo, né? E, então, já é assim, é uma doação, né? E é reconhecido hoje até nas pesquisas que são feitas, né, os Giving Index, os índices de solidariedade reconhecem, né, a doação do recurso material, o financeiro, obviamente, mas também a doação do tempo, né, e ele, às vezes, está nas áreas de apoio, né, ou estratégia para a captação, né, você acabou de dizer que está no conselho de uma organização, eu também sou do conselho da Associação Vagalume, não sou do conselho deliberativo, sou do conselho consultivo, mas estrategicamente estou sempre apoiando alguma questão ligada à mobilização de recursos, nem que seja o apoio à divulgação de algum evento ou alguma pesquisa de edital, alguma coisa que tenha demanda, né? Então, voluntariado e captação dialogam muito bem. Muito. Por isso você está aqui. Quer dizer, e até a contabilidade também tem que refletir. A gente tem que monetizar, né, esse trabalho voluntário e tem que aparecer no balanço. Mas, infelizmente, o ser voluntariado, né, teve um tempo, foi bom, foram 14 anos. O que você tem feito? Conta para nós os teus estudos, o que você tem feito de lá para cá? Então, eu segui, né, com essa missão de vida de propagar o voluntariado e também como consultora e dar assessoramento e palestras e cursos, preparar documentações, materiais para programas de voluntariado, sejam eles em espaços públicos, organizações da sociedade civil, ou nos programas de voluntariado corporativo, né, as empresas organizando, né, e fomentando que seus colaboradores façam trabalho voluntário. Então, é o meu trabalho hoje também. E por que você vê essa questão do voluntariado, já que você falou da empresa, né? Por que está crescendo bastante essa coisa do voluntariado empresarial? O que as empresas percebem de importância de criar um programa de voluntariado nas empresas? Então, ele vem no mesmo movimento do final da década de 90 que a gente viveu, né? Talvez por uma sistematização das práticas que as empresas faziam, algumas coisas até para cumprimento de legislações nas áreas de responsabilidade social, sustentabilidade. Aí o destaque também para os investimentos, né, que as empresas fazem, e aí se percebe nesse movimento o grande potencial de mobilizar certamente o patrimônio mais valioso que elas têm, que é o capital humano. Então eu tenho ali reunido, obviamente, como negócio um grande patrimônio, mas eu tenho um número de pessoas ali reunidas com talentos, habilidades, competências, que tenho que direcionadas, né, e facilitadas para fazer o bem, podem fazer isso, né, podem se engajar e participar. E aí é nesse momento, né, que começam os programas a se estruturar, né, e aí a criar inicialmente em ações pontuais, depois uma coisa mais madura, com já alguns programas com as suas mobilizações internas durante todo o ano, e aí o movimento cresce bastante.
já existiam grupos que a gente se encontrava, por exemplo, dentro de alguns encontros temáticos no GIF, por exemplo, a gente já tinha um grupo temático de voluntariado empresarial, e aí desse grupo temático, a gente no Centro de Voluntariado de São Paulo, mobilizado por alguns voluntários, na época a Philips, Itaú, né, algumas empresas que estavam com a gente, de montar um grupo mesmo para estudar e trabalhar o voluntariado empresarial no sentido de criar conteúdo e espalhar esse conteúdo, né? E aí o grupo existe há 10 anos, mas é um movimento que vem desde, assim, acho que ele caminhou muito junto, né? Aliás, essas instituições, né, o GIF, o Ethos, e na época o CVSP e os outros centros de voluntariado, todo mundo nasceu na mesma época, com esse propósito, né, de compartilhar, de criar redes de trabalho, né? E é assim, é um movimento crescente. E você acha que as empresas conseguem perceber que depois de você implementar um projeto de voluntariado da empresa, né, começar pontual e depois até mensal, sei lá, semanal, e também tem que lideram um funcionário no horário eu queria que você falasse um pouco disso, né? Se o voluntariado tem que ser feito no horário do trabalho ou fora do horário, metade, às vezes a empresa também aporta recursos. Como que é isso? E se a empresa percebe que esse funcionário que faz esse trabalho voluntário, ele trabalha com mais dedicação e é mais produtivo e a empresa acaba tendo mais fruto bem. O que você viu sobre isso? É uma ferramenta estratégica, né, pelo poder transformador que ela tem em todos os envolvidos, né? Todo mundo sai transformado de alguma forma. Então, a empresa sabe disso, né? Que isso vai transformar e, obviamente, se bem planejado, bem guiado, né, com uma política, premissa, com as regras, né, a gente tem que ter, né, os caminhos norteadores, ou seja, pela causa que vai se abraçar, seja as questões de território, ou os ODS, ou alinhado ao negócio, aí é uma decisão da política e das premissas do programa, quem poderá participar, mas todos saem impactados, né? É uma ferramenta de desenvolvimento de habilidades e talentos, né? A criatividade, o trabalho em equipe, a comunicação não violenta, né? Estratégica para trabalhar, às vezes, líderes, né? É transformador para quem recebe a ação, é transformador para a empresa no seu relacionamento, inclusive com as organizações, muitas vezes onde ela já tem algum ou investimento, ou destinação, ou o que for, né? Ou pelo próprio território, porque muitas vezes a decisão é o trabalho voluntário acontecer em um território onde a própria empresa está ali envolvida e de alguma forma junto, né? Trabalhando junto. Então, se ganha quem faz, ganha quem recebe, ganha quem promove, é óbvio que a gente está com isso transformando, né, e um ganha assim, em todos os sentidos, né, então, obviamente, que a gente transforma isso também em uma sociedade, né, com mais inclusão, mais qualidade de vida, mais justiça, acessibilidade, né, a todas as questões, mas as questões todas de igualdade, de questão de gênero, de diversidade, as questões raciais, todos esses temas podem ser impactados e têm sido, né, de alguma forma, por meio do voluntariado, e se eu tenho ali reunido o número de pessoas que eu consigo movê-las para participar, é desperdiçar talento não fazer isso, né?
Agora, os programas precisam de uma política, de uma estrutura, precisam de um orçamento, né? E de criatividade e inovação, né? Num momento como esse que a gente está vivendo, mais do que nunca, né? Se inovar e se reinventar. Mas nesses programas que você tem implementado, ajudado, a maioria das empresas permite que o trabalho voluntário seja feito no horário de trabalho ou fora? Como que você vê isso? Então, sempre o planejamento, a estratégia, né, reuniões de algumas decisões, né, às vezes ou comitês, pontos focais, né, ou lideranças do programa, não estou dizendo a liderança da empresa, mas do programa, sempre acontecem no horário. E aí a decisão de acontecer fora, né, nos finais de semana ou fora do horário de trabalho, é uma decisão da empresa ou do instituto que coordena o programa, né, porque alguns programas são coordenados por institutos empresariais, e aí é uma decisão do grupo gestor, né, e aí eu vou te dizer que eu não saberia nem qual é a porcentagem, quanto por cento cede ou não, até porque eles variam, às vezes é uma decisão do líder próximo do voluntário liberar ou não, depende se é um programa contínuo que acontece todas as semanas, se é um programa que tem um projeto de começo, meio e fim, então vão ser 3 semanas, 4 semanas, se é um dia de fazer diferença, então vai ser um dia, e aí, obviamente, tudo isso pesa nessa decisão de como vai ser a liberação ou não do horário de trabalho. E do trabalho que é ocupado também, né? Muitas questões para pensar e planejar. Não é acordei e vou fazer um programa de voluntariado. Não é assim. Tem que sentar, planejar e se organizar. Muito bom. Já temos algumas perguntas aqui. Pessoal, quem quiser, faça perguntas. A gente vai passando aqui para a Silvia. Danilo faz uma, eu vou acrescentar Danilo Jungers. O Danilo falou se tem alguma dica para engajar voluntários, se você tem alguma dica. E eu acrescento mais, quer dizer, como selecionar esse voluntário? Quer dizer, como você sabe que aquela pessoa é quem o trabalho, aquela organização, aquele serviço precisa? Quer dizer, como engajar e como selecionar voluntários? Uma pergunta bem ampla para você. O maior desafio que a gente tem é a criação de boas oportunidades de atividades voluntárias. As pessoas dentro das organizações da sociedade civil ainda têm uma dificuldade de criar essas oportunidades para o trabalho voluntário. Então, eu acho que era o maior desafio da gente no CVSP, era fazer essa provocação, né? Primeiro pensar fora da caixa, porque a gente ainda tinha aquela coisa que voluntário é para brincar com criança, visitar velhinho, contar história, né? Então, quando você fala que pode estar numa mentoria, que ele pode estar numa área de gestão, que ele pode participar de um grupo de trabalho no apoio à equipe da organização, que ele pode estar... Tantas opções de trabalho, né? Então, esse é o maior desafio. E, então, que cria essas oportunidades e também que delusa elas com clareza, porque às vezes a gente recebia, precisamos de alguém para informática, e eu perguntava, mas é para dar aula de... E era assim que era divulgada a vaga, é para dar aula de informática, é para consertar computador, é para digitar material, né? O que significa eu preciso de alguém? Então, a gente tem esse desafio de saber comunicar, né? Criar as oportunidades e saber comunicar de forma clara para que quem olha aquilo se identifique, né? Que veja esse cardápio de possibilidades de participar
e se engaje, né, e se identifique com aquilo e vá participar. E aí a gente convidou essa pessoa para ser nosso voluntário, aí a importância de ter uma liderança no programa, e aí pouco importa se é um programa dentro de uma organização, dentro da empresa ou dentro de um espaço público, eu preciso de uma liderança, alguém que coordene, que acolhe, que o Brasil tem uma lei do trabalho voluntário, então, a partir do momento que ele passa a atuar como voluntário dentro da organização, ele tem o termo de adesão ao serviço voluntário para assinar. Então, assim, ele precisa ser cuidado ali na organização, monitorado, valorizado, reconhecido, feedback, resultados alcançados, né? Ninguém oferece o seu bem mais precioso, que é o tempo, que não vai receber de volta de forma alguma, né? Porque entrega doado mesmo, né? Se ele não souber que aquilo de alguma forma está fazendo alguma mudança ou trazendo algum resultado, né? Então, a figura desse líder, né, e a criação de boas oportunidades talvez seja o mais estratégico para o sucesso de um programa, né? E daí, óbvio, comunicação, né? Tá junto com ele, né? Não deixar ele solto, tá dando esses feedbacks. E eu acho muito importante que você falou também, né? De deixar a função clara, né? O que você quer. É quase como contratar um funcionário como outro. Você faz um job description. Eu quero uma secretária bilíngue porque tem que fazer cartas em inglês. Eu preciso de um técnico para dar aulas. Quer dizer, não importa se você vai contratar alguém para pagar um salário ou para trabalho voluntário, a descrição daquela função deveria ser igual na forma, né? E aí uma pergunta difícil agora, a gente está no fácil. Quando você tem que dar esse feedback para o voluntário e o feedback não é tão bom, ou seja, ele não está desempenhando bem a função dele, como fazer isso? Então, eu sempre sugiro que se crie um manual do programa de voluntariado, inclusive no blog, no site do Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial, que é voluntariadoempresarial.org.br, tem vários modelos, eu mesma já publiquei um roteirinho com os tópicos mais importantes, mas ninguém, se eu te convidar você, o Danilo, a Nani, eu não sei mais quem está, porque como eu estou pela plataforma, eu não vejo quem está, mas se convidar vocês 4 para jogar canastra, pode ser que vocês falem para mim, gente, o que é canastra, né? Daí eu falo, não, é um buraco, parece com tranca. Se a gente não alinhar as regras desse jogo, as chances de... Oi? Convidar. Parou? Você topa? Eu jogo bastante, pode. Então, tá bom. Mas se a gente não alinhar as regras, né, e combinar como vai ser, a chance de conflito e confronto são muito mais, tem muito mais chance disso acontecer. Então, ter um manual do programa de voluntariado, ter os direitos e deveres, facilita muito quando eu tenho que dar um feedback, porque daí eu vou direto naquilo do que o que foi combinado, se não foi atendido, é muito fácil de ser argumentado. Então, pontualidade, assiduidade, confidencialidade, metas a serem atingidas, a qualidade do serviço entregue, tudo isso está nesse documento, né? E aí, obviamente, se alguns pontos não foram contemplados, a gente senta e conversa, né? A comunicação vai estar em todas as etapas do programa. Na hora de atrair, engajar, recrutar voluntários, no dia a dia interno, né? Para alinhar todas essas questões e monitorar.
E também essa relação interpessoal, né, que mesmo à distância a gente consegue fazer, né? Então, tem que ter um mínimo, né, de normas e procedimentos ou direitos e deveres muito bem esclarecidos quando ele chega na organização. E a empresa também cria um manual, sempre com a política e essas questões bem descritas no programa. Respondi? Acho que você travou, Michel. Ops. Não sei se contemplei a resposta, mas é fundamental. Temos eu travei, eu estou aqui, agora. Você está travando, de vez em quando você some. Agora você voltou, você sumiu. Mas é bem interessante hoje a maturidade. Nossa, meu vídeo tá... A maturidade dos programas. Hoje não está grande coisa a minha conexão, sei lá. Você está travando. Eu estava observando que a maturidade dos programas de voluntariado hoje, que já existe até esse cargo, né? Gestor de programas de voluntariado, né? Hoje já existe esse cargo no terceiro setor, agora, né? Nas empresas. Voltei. Estou aqui. Tá bom, eu estou falando. Estou falando do cargo que hoje já existe do coordenador de voluntários. Não te ouço. Que bom. Eu estou te ouvindo tudo. Eu estou ouvindo. E, tá bom. E quando você puder, quer dizer, eu me lembro bem quando você ajudou lá também lá no GRAAC, tem vários, né? Tem já lá 2, 3 pessoas coordenando lá 300, 400. Eu estou te ouvindo. Vamos lá. E às vezes elas falavam, olha, talvez você desloca, né? Aquele voluntário que vem, que queira trabalhar, né, numa organização. Então tem lá 200 registrando voluntários, sei lá, em Jundiaí, que você conhece bem o Grendac. E elas falavam, olha, talvez aqui você não tentar, você quem sabe, olha, tem aqui essa outra área, etc. Que é uma forma também de você não mandar embora aquele voluntário que você quer cuidar, mas encontrar um lugar onde ele se ambiente melhor, né? Com certeza. Tem que fazer essa adaptação. E no caso do voluntariado empresarial, também é fundamental, até porque a empresa tem as suas políticas de compliance, de recursos humanos, né, de direcionamentos, e então é fundamental também esse alinhamento. Então é uma prática assim bastante comum, né, de ter as normas e os procedimentos bem claros para que o voluntário fique confortável na hora de praticar a ação e quem está recebendo aquelas horas, aquela energia, aquele trabalho, também fique tranquilo e que os resultados serão alcançados, né? Assim, tem que haver também uma identidade com valores e propósitos, né? Porque
o que a gente faz se conecta com quem a gente é, né? Então, a gente busca também um trabalho voluntário que tem valores assim, coincidentes com aquilo que realmente a gente acredita e vive no dia a dia. Então, isso também é estratégico na empresa, né? Criar um programa alinhado com os valores que a empresa tem, para que aquilo se reafirme, né, ali na sua ação, né? Então, o voluntariado corporativo ainda traz mais essa grande oportunidade, né? Nós temos Temos aí a pergunta do Ataíde. Uhum. Tem uma pergunta aqui do Ataíde. Silvia, como que você percebe a questão do voluntariado empresarial voltado para um negócio? Quer dizer, quando está muito ligado, não é difícil de ver se tem algum outro meio termo. Uma vez que focar o negócio da empresa, às vezes não atrai o voluntário. Quer dizer, ele acaba fazendo aquilo como mais uma tarefa da empresa que o chefe mandou ele fazer e não uma coisa prazerosa. Então, né? Como que você mas é alinhado ao negócio, mas obviamente ele está alinhado ao negócio, mas não está dentro do negócio, né? Então, sei lá, se a minha empresa é uma empresa de moda, eu posso trabalhar com questão de educação, bazares, né? Ajudar a montar bazares para as organizações, organizar um desfile com roupas, fazer o material, reciclagem, né, pensar nessa cadeia toda da moda, e o meu programa mentoria para empreendedoras, né, empreendedores e empreendedoras na área da moda. Então, assim, uma das tendências estar alinhado ao negócio, né, é uma das tendências. E aí é uma decisão também, né, da empresa de ter pelo menos alguns temas norteadores, ou, como eu falei, dos seus valores e propósitos, ou com relação ao seu território, ou com relação ao seu negócio. E aí você cria uma possibilidade dele contribuir com isso e, ao mesmo tempo, reconhece as outras ações de voluntariado que ele pratica, que não estão alinhadas ali, naquele cardápio oferecido, mas, obviamente, você pode reconhecer e abrir possibilidade dele compartilhar as suas boas práticas, né? Mas, da mesma forma que tem a tendência do voluntariado como um desenvolvedor de talentos e habilidades, né, que eu já comentei, né, como eu posso estrategicamente trabalhar algumas questões num programa de voluntariado para fazer uma melhor comunicação entre as áreas da empresa, desenvolver algumas lideranças, né, eu lembro de alguns programas que criavam estratégias, por exemplo, para os grupos de trainee, usando o voluntariado para trabalhar questões de criatividade, liderança, trabalho em equipe, entre outras, né? Então, assim, tem várias possibilidades de atuação e cada vez as empresas mais criativas e mais articuladas, né, internamente para desenvolver essas atividades, né? Eu posso dizer que realmente eu quando faço trabalho voluntariado me sinto muito bem. Ontem, sabe, vou dormir feliz. Hoje já acordei, já falei tudo que eu falei ontem, já mandei e-mail para um, para outro, já fui atrás. A gente faz com prazer, e o que a gente faz com prazer, eu também trabalho com prazer, eu atendo todos os nossos clientes com prazer, dou aula com muito prazer, com muita energia, mas o trabalho voluntário eu acho que tinha mais prazer, porque você não tem nada, entre aspas, você não tem nada em troca. Eu acho errado, a pessoa fala, você vai fazer ao bem sem ter nada em troca. Não é verdade, não é verdade. A gente recebe
carinho, amor, a gente se sente feliz, a gente dorme melhor. Olha quantas trocas. Troca não é só financeira, monetária, né? Tem várias outras coisas que a gente ganha. Agora, super importante. Muito. E, quer dizer, pensando um pouco fora do trabalho voluntário empresarial, tá lá. Você vai divulgar uma vaga, vai fazer uma parceria de uma ONG com empresa, tá tudo lá. Quando você quer implementar um voluntariado na sua organização, você separa, olha, aqui o voluntariado que pode atuar, vai dar certo, é bom. Como que a gente hoje tem para divulgar vagas? O CVSP tinha essa função, né, de divulgar vagas voluntariado. Tem o Atados. O que mais a gente pode fazer para divulgar uma vaga hoje? Tem. Primeiro que também as organizações amadureceram muito o uso das mídias sociais, né? Então elas mesmo hoje já usam as suas próprias mídias, Instagram, Facebook, todas essas, para divulgar as suas oportunidades de trabalho voluntário e as suas vagas. E aí a gente tem a busca voluntária, tem o Transforma Brasil, que inclusive tem, né, Transforma Teresina, Transforma Recife, tem várias unidades, né? Tem o Pátria Voluntária, né? O Brasil tem um programa nacional de voluntariado com uma plataforma que inclusive conecta, você pode conectar com os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então a plataforma, a sua vaga já pode aparecer se houver interesse, e aí cadastra a organização e abre essas possibilidades, né? E algumas plataformas exclusivas em vista deste momento que vivemos, algumas plataformas exclusivas. Um dia vai passar, né? Um dia vai passar esse momento, né? Então... Sim, mas vagas exclusivas do voluntariado remoto, online, à distância, assim por diante, né? Próprio voluntariado das Nações Unidas mantém a plataforma que tem vagas, voluntários online, que tem online volunteers, que tem vagas o tempo todo abertas só para esse exercício, né, a prática do voluntariado à distância, que passou a ser uma tendência, né? Ele já era uma tendência, principalmente no voluntariado corporativo, que atende uma demanda, por exemplo, de algumas lideranças dos programas, né, que às vezes tem a dificuldade do deslocamento e tal, e passou a ser uma grande estratégia dos programas, né? Com muitos, inclusive, conseguiram adaptar o que já acontecia para essa versão à distância, né? Nas mentorias, na organização de campanhas, na gravação de histórias, de livros, de conversas, né? E a gente viu um grande movimento, né, as próprias nas empresas, né, de buscar e articular junto com as organizações onde eles já atuavam com essas oportunidades à distância, né. Legal, obrigado. Temos mais 2 perguntas e já estamos chegando no finalzinho. Então, quem quiser ainda vamos ver se a gente consegue encaixar. Vamos mudar um pouco do tema, mas é um tema bem interessante. A Ive da CIP coloca como que você vê o voluntariado jovem hoje, né? Quais as áreas que eles atuam? E eu tive, vamos dizer, porque os jovens não querem ser só usados, eles gostam de se envolver, né? Eu acho que uma das coisas que a gente teve, um cliente nosso queria entrar, vamos chamar os jovens para pegar o carro e levar as coisas para a gente. Nós falaram que como que é o negócio, eles querem mais detalhes, eles querem estar envolvidos. Que experiência você tem de engajamento de jovens? Então, e que áreas eles podem atuar?
podem atuar, dependendo da idade, em qualquer área, né? A nossa sugestão, né, até em respeito ao ECA, né, é tomar bastante cuidado com o voluntariado com mais jovenzinhos, né? Eu sei que o escotismo, o movimento do escoteiro, alguns movimentos do Rotary, a própria comunidade judaica tem alguns movimentos de jovens voluntários, mas aí, obviamente, tudo isso num processo do que a gente chama de um voluntariado educativo, né? A prática do voluntariado está num contexto em que ele vai trabalhar ali alguma questão, seja do meio ambiente, algum valor, né? Cultura de paz, alguma coisa está ali inserido no trabalho dele, né? Então, quando uma organização articula com o jovem, óbvio que entre 16 e 18 anos tem que ter o termo de adesão com o responsável assinando, né? E com menos de 16 anos, eu sempre digo, é programa de voluntariado educativo. Então, a gente trabalha o conceito, faz ação e resgata que fez aquilo, né? Como ele se sentiu. Existe uma grande busca, até porque existe um reconhecimento do voluntariado junto até os jovens querem colocar em seus currículos, né, as práticas de voluntariado. Então, existe essa preocupação e esse interesse. E o que eu percebo, né, eu tinha no CVSP, nós tínhamos um programa de voluntariado e era dos 8 não, mas dos 20 aos 80, e a gente percebia que eles têm uma expectativa de coisas com começo, meio e fim, ter um feedback muito concreto, né, dos resultados, e gostam de estar, como você falou, envolvidos e participando da construção, né, das decisões, né. A própria Vagalume tem um conselho de voluntariado jovem, que eram os jovens que já frequentavam as bibliotecas e de algumas escolas com quem a gente mantém, é onde eu sou voluntária, né? Que a gente mantém um programa de intercâmbio, né, o programa Rede, e a gente viu o interesse deles de estarem ainda mais engajados na organização, e aí a gente tem sempre esse cuidado, né, de entender o limite deles com relação aos processos, né, e o compromisso, né. Mas é importante, é uma prática que fez parte da minha formação como ser humano, né, como eu falei, na minha família, que eu levei para os meus filhos, e todos eles, né, Beatriz é super engajada na base colaborativa, o outro dos amigos da Poli, o Roberto, que é ex-politécnico, o Rodrigo participa dos programas na empresa onde ele atua, então, assim, isso também faz parte da vida deles, né? E, então, é isso, eles podem estar em qualquer atividade dentro da organização. Agora, eu não vou fazer voluntariado com alguma coisa que eu não gosto, né? Eu sempre vou para alguma coisa que também me dá um bem-estar e alegria, né? Então, é uma decisão também de ter um cardápio que atenda essa demanda, né? Então, o nosso amigo... tinha uma pergunta Ricardo, sobre a lei, né? Então, você já falou agora do termo, mas o Ricardo, que é amigo do Rio de Janeiro, ele coloca essa questão do voluntariado empresarial, se não tem um risco, mesmo ele assinando a lei, né, ele tem que assinar a lei do voluntariado, mesmo empresarial, e se não tem risco trabalhista, como funciona essa relação da lei do voluntariado com o empresariado? Não, a Lei do Serviço Voluntário, né, 9.608, de 1998, é importante todo mundo pegar o texto atualizado, a 13.297 de 2016, só se é voluntário em organizações que não tenham finalidade econômica. Então, ninguém é voluntário na empresa, ele tem um único vínculo com a empresa, que é o vínculo de ser o empregado, funcionário, né, colaborador, cada um chama de um jeito.
Se existe um instituto empresarial, ele pode, é uma decisão, ele pode assinar esse termo de adesão com esse instituto empresarial, que é uma figura, ou é uma associação, é uma fundação. Ou ele vai assinar o termo de adesão na organização aonde ele vai atuar como voluntário. Então, ele nunca vai assinar. A gente tem uma cartilha, no livro a gente tem um capítulo que também foi revisado pelo Eduardo Zazzi, um parceirão do CVSP, e a gente tem uma cartilha também publicada no grupo de estudos, na plataforma do grupo de estudos, com os aspectos jurídicos do voluntariado empresarial. E é esse material que foi adequado para o livro, né? E eu acho que, assim, no aspecto jurídico, é importante a questão da lei, é muito clara, onde você é voluntário, espaços públicos, organizações filantrópicas, né, organizações da sociedade civil, tem que assinar o termo de adesão, não existe pode, tem que. Eu chamo a atenção também, né, a gente tem esses últimos minutinhos, com a Lei Geral de Proteção de Dados, então, a gente também está aí nos sites abertos, né, captando pessoas para ser nosso voluntário, a gente articula com eles, né, às vezes outras informações, então ter atenção com isso no programa. E contabilmente, que eu acho que foi um grande ganho, já é uma tendência no mundo, a gente acompanhava os programas mundialmente, que é a valoração da hora voluntária na ITG do terceiro setor, né, a normativa contábil do terceiro setor, ela é de 2012, foi revisada em 2015, inclusive o texto da valoração da hora voluntária. Então, que é também uma estratégia de feedback que a organização da sociedade civil pode oferecer para a empresa das horas que ela recebeu daqueles empregados como voluntários na organização, né? O que aquilo significou de recurso. Então, a empresa muitas vezes é investidora, mas com aquele capital humano que foi atuar ali como voluntário, ela ainda recebeu, né, em horas valoradas, ainda também um recurso que está declarado, inclusive, nos seus documentos contábeis. Então, acho que são os 3 pontos, assim, vamos dizer, que eu chamaria atenção com relação a esses aspectos jurídicos e contábeis. Mas empresa, o colaborador não assina termo de adesão, e aí, por isso, a política e a premissa... A pergunta é que a empresa vai incentivar ele a fazer trabalho voluntário no fim de semana, a empresa vai... E se por acaso tem... Quer dizer, ele assinou... a empresa vai fazer trabalho voluntário porque é legal. Ele vai lá no sábado, assina o termo com a ONG, e depois fala, não, mas eu fui lá, a empresa mandou. Não sei se você já tem algum caso sobre isso. Não. E aproveita a tua resposta com as tuas palavras finais. O que você pode deixar aqui para nós de lembrar? Um programa de voluntariado, ele é construído num ambiente de muita confiança e de muita orientação. Como eu falei, não é acordei, quero mudar o mundo, ai que preguiça, 24 horas depois. Não, é um programa, por isso que a gente chama, né, programa de voluntariado, ele é inclusive um projeto novo a cada ano, né, estruturado, planejado. Então, é fundamental criar, né, um alinhamento com as áreas dentro da empresa, né, seja a área jurídica, a área de comunicação, de recursos humanos, e é bem clara a decisão dele, pessoal e individual, de participar. É sempre um convite, a empresa convida, cria as oportunidades, e é assim que acontece mundialmente, né? Cria as oportunidades e convida ele a participar. E aí ele
tem consciência dos seus direitos, deveres, as premissas da participação dele, né? Como eu disse, as regras e as normas para ele participar. Então, é um ambiente de confiança, né? De muito respeito, até para que isso tenha um fluxo positivo no território onde ele está atuando, internamente, para a empresa e, obviamente, para ele que está ali se dedicando, oferecendo o seu trabalho. É mais fácil a organização ter problemas de jurisprudência, pelo menos que eu acompanho, eu costumo pôr nos meus alertas, por uma má gestão, né, por não assinar termo de adesão, por não ter normas e procedimentos, do que qualquer questão desse tipo no ambiente corporativo. E aí, então, eu vou já me despedir, Michel. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade, é um assunto que eu falo com muita alegria e com muito entusiasmo, que eu acredito muito, né? Sou voluntária e eu estou sempre estudando. Eu quero dizer que existe muito conteúdo, movimentos no mundo inteiro, né, em que a gente hoje consegue estar junto, participar e se conectar e trocar experiências. E quero dizer que semana que vem a gente tem FIF, e nós vamos fazer um pré-FIF na tarde de abertura do FIF. O FIF tem abertura às 6 horas da tarde, então nessa tarde do dia 25 a gente vai fazer um fórum gratuito de voluntariado, então não precisa estar inscrito no FIF, quem quiser participar. Nós vamos ter o Ricardo Voltolini falando sobre propósito e liderança, e daí nós vamos ter 2 cases, um da Associação Vagalume e um da empresa Ambev, com o programa Voa, falando exatamente disso, como eu engajo lideranças às questões de propósito e como eu posso fazer isso na organização e na empresa. E vamos ter um segundo painel que vai ter um gostinho de Portugal. Nós vamos ter a Ana Luísa da Pista Mágica falando como a gente alinha expectativas, principalmente num momento como esse que foi tão turbulento, truculento, né? Então, ela vem da Pista Mágica, da cidade do Porto, trazer esse conteúdo, e teremos também 2 cases, empresa e organização, Instituto CIA, quer dizer, o voluntariado da empresa CIA, e o voluntariado, o Gustavo e a Celina, do Centro Social Carisma. Então, acho que nós vamos ter uma tarde bem rica de debate que vai atender as OSCs, né, e também as empresas. Agradeço a propaganda, espero vocês lá no Obrigado, no mais propaganda. O livro, a Silvia foi uma das autoras, ela não é sozinha, mas tem parte muito importante dela, sobre programa de voluntariado. Não sei ainda se está disponível para comprar, mas é muito na internet. Bom. Você falou... Tem na internet. E você falou de algum outro livro. A Juliana perguntou, acho que foi a cartilha que você falou. Eu acho que eu pus aqui o site teu também, voluntariadoempresarial.org. Acho que lá tem bastante. Todos os livros que você citou, as cartilhas estão lá no site, né? Tem bastante informação lá, pessoal. Quem quiser, aproveita lá. Valeu. Semana que vem, Internacional, Marcelo Iniarra, falando de captação. Inovação em captação de recursos. Vai ser um papo muito gostoso, como foi o de hoje também. Obrigado, beijos a todos. Obrigada, e todas. Até viu? mais. Obrigado. Tudo de bom para todo mundo. Tchau. Fiquem bem.